A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui para a terceira parte da aula A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Sejam muito bem-vindos. Nas partes anteriores dessa aula, exploramos o contexto histórico do Pentecostes como o nascimento da igreja e sua natureza divina como uma teofania, um evento paralelo ao Sinai, centrado em Cristo e com dimensão escatológica. Se você ainda não assistiu às partes anteriores, recomendo que após esse vídeo, volte e assista para ter uma compreensão completa desta poderosa lição. Os links estão na descrição abaixo, mas não se preocupe, esta parte foi preparada para que você possa acompanhar mesmo sem ter visto as anteriores. O propósito do Pentecostes bíblico. Vamos descobrir juntos qual o propósito do Pentecostes bíblico? Por que Deus derramou o seu Espírito? Qual o objetivo dessa experiência extraordinária? Como isso afeta a nossa adoração e o nosso testemunho? Vamos juntos aprofundar o nosso conhecimento deste tema? Promover a verdadeira adoração. O primeiro propósito fundamental do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração. Embora as manifestações externas como o som de vento e as línguas de fogo prendam nossa atenção, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente e da igreja. Em Atos 2:11, lemos o testemunho daqueles que presenciaram o Pentecostes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Este é um ponto crucial. O conteúdo do falar em línguas no Pentecostes era a exaltação das grandezas de Deus. Quando analisamos outros relatos de experiências pentecostais no livro de Atos, vemos este mesmo padrão. Por exemplo, em Atos 10:46, quando os gentios experimentaram o Pentecostes na casa de Cornélio, eles também magnificavam a Deus. O apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças. 1 aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Quando o Espírito Santo enche uma pessoa, ele direciona seu coração para adorar a Deus em espírito e em verdade. Como Jesus disse à mulher samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. A adoração pentecostal não é apenas uma questão de forma externa ou estilo musical, mas uma realidade interior produzida pelo Espírito Santo. Ela brota de um coração tocado pela presença de Deus e transborda em expressões de louvor, gratidão e exaltação. No Pentecostes, a adoração também ganha uma dimensão comunitária poderosa. Os discípulos cheios do Espírito formam uma comunidade adoradora que impacta aqueles ao redor. Então, a igreja nasceu como uma comunidade de adoração. E o fato de que pessoas de diferentes nações ouviram os discípulos falando das grandezas de Deus em suas próprias línguas revela que a adoração pentecostal transcende barreiras culturais e linguísticas. O Espírito capacita a igreja para adorar de maneira que alcance todas as culturas. Se você deseja experimentar uma adoração mais profunda e autêntica, busque ser cheio do Espírito Santo, pois quando o Espírito enche nossa vida, ele nos leva a uma nova dimensão de adoração, onde o nosso coração se conecta verdadeiramente com Deus e a nossa adoração passa a ser uma adoração verdadeira. Uma igreja pentecostal autêntica é, antes de tudo, uma igreja adoradora, pois o Pentecostes que não adora não é bíblico. Nossa busca pelo poder do Espírito deve ter como objetivo primordial glorificar a Deus e não apenas realizar sinais e prodígios. Podemos dizer com segurança: o Pentecostes que não resulta em adoração não é o Pentecostes bíblico. A verdadeira experiência pentecostal sempre leva à exaltação das grandezas de Deus. Como está a sua adoração? Ela reflete a realidade de um coração tocado pelo Espírito Santo? Sua experiência com o Espírito Santo tem resultado em uma adoração mais profunda e autêntica a Deus? Poder para testemunhar. O segundo propósito fundamental do Pentecostes bíblico é capacitar a igreja com poder para testemunhar. Esse aspecto é tão importante que Jesus mesmo destacou antes da sua ascensão. Em Atos 1:8, Jesus disse: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra."
Esta promessa se cumpriu no dia de Pentecostes e deve continuar se cumprindo na vida da igreja. Já vimos que o Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, conforme Pedro disse lá em Atos 2:20. No entanto, esta realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, deseja fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. E para cumprir essa missão, a igreja necessita de poder sobrenatural. Jesus sabia disso e por isso ordenou: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, conforme Lucas 24:49. Este poder não é para benefício próprio, mas para o testemunho eficaz e para que o nome do Senhor seja glorificado. Após o Pentecostes, vemos este poder em ação na vida da igreja primitiva. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, conforme Atos 4:33. Este poder se manifestou de diversas formas: na pregação ousada, de Atos 4:31, nos sinais e maravilhas, de Atos 5:12, na capacidade de enfrentar perseguições, de Atos 5:41-42, na sabedoria para resolver conflitos, em Atos 6:3-5, e na expansão do evangelho para além das fronteiras culturais, conforme Atos capítulo 8 e capítulo 10. A igreja primitiva testemunhava através da pregação poderosa, mas também através do amor, da unidade e do cuidado com os necessitados. O poder do Espírito capacita para um testemunho integral, que inclui tanto palavras quanto ações. Como cristãos, fomos chamados para ser testemunhas de Cristo onde quer que estejamos. Mas esse testemunho não depende apenas de nossa eloquência ou conhecimento bíblico, mas do poder do Espírito Santo. Portanto, busque ser cheio do Espírito para testemunhar com eficácia. Uma igreja pentecostal autêntica é uma igreja missionária. O poder do Espírito não é para nosso entretenimento espiritual, mas para o cumprimento da grande comissão. Nossa busca pelo batismo no Espírito deve ter como objetivo alcançar os perdidos com o Evangelho. Mas precisamos ter equilíbrio. Nem uma igreja tão espiritual que se isola do mundo, nem uma igreja tão social que perde sua dimensão sobrenatural. O Pentecostes nos capacita para estar no mundo sem ser do mundo, testemunhando com poder até a volta de Cristo. Os missionários pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wingren e Daniel Berg, exemplificam esse poder para testemunhar. Em suas cartas missionárias, que o comentarista desta lição, pastor José Gonçalves, incluiu no livro de apoio, relatam como, apesar das perseguições e dificuldades, o poder do Espírito os capacitou para implantar igrejas e alcançar multidões com o Evangelho. Este mesmo poder está disponível para nós hoje. Como tem sido o teu testemunho de Cristo? Você tem experimentado o poder do Espírito Santo para testemunhar em seu círculo de influência? Como a igreja local da qual você faz parte tem cumprido a missão de ser testemunha até os confins da terra? Estudando o propósito do Pentecostes bíblico, descobrimos dois aspectos fundamentais que transformam nossa compreensão dessa experiência extraordinária. O Pentecostes tem como propósito promover a verdadeira adoração. Quando o Espírito Santo enche os crentes, eles são levados a exaltar as grandezas de Deus. O Pentecostes que não resulta em adoração não é o Pentecostes bíblico. O Pentecostes capacita a igreja para testemunhar. Esse poder sobrenatural não é para benefício próprio ou isolado no mundo, mas para cumprir a missão de ser testemunha de Cristo até os confins da terra. Estes dois propósitos são complementares e essenciais. A adoração nos conecta com Deus e o testemunho nos conecta com o mundo. O Espírito Santo nos capacita para ambos, adorar em espírito e em verdade e testemunhar com poder e eficácia. Uma igreja pentecostal autêntica é tanto uma comunidade adoradora quanto uma comunidade missionária. Como você tem experimentado esses dois propósitos do Pentecostes em tua vida? Sua experiência com o Espírito Santo tem resultado em adoração mais profunda e em testemunho mais eficaz?
Na próxima parte dessa aula, vamos descobrir quais são as características do Pentecostes bíblico, o que torna essa experiência única e específica, como ela se manifesta na vida do crente da igreja, quais são as evidências bíblicas desta experiência. Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de estudo bíblico. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado quando a quarta parte da aula for ao ar. Responda nos comentários qual dos dois propósitos do Pentecostes mais impactou você. Como isso tem se manifestado em sua vida? A sua participação é importante, pois enriquece nossa comunidade de aprendizado. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o verdadeiro propósito do Pentecostes e o poder transformador do Espírito Santo. Não perca a quarta parte dessa aula, onde aprenderemos as características do Pentecostes bíblico e descobriremos o que torna essa experiência específica, definida e contínua na vida do crente. Até lá! Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida.